Gente, como foi explicado, vocês podem fazer pergunta e a gente prioriza as perguntas daqui de hoje, porque tem algumas perguntas aqui, semana passada e outras que não foram respondidas. Mas porque é importante para nós responder às dúvidas de vocês aí. E o Espiritismo, pelo menos para mim, eu descobri o Espiritismo na minha adolescência, eu era de família católica, e o Espiritismo me esclareceu muitas dúvidas, né? Eu era cheio de dúvidas a respeito do mundo espiritual, a respeito da vida após a morte, e eu acho que assim, uma das grandes coisas que o Espiritismo trouxe para a minha vida foi o esclarecimento. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, é só levantar a mão, o pessoal dá um caderninho com caneta, vocês escrevem a pergunta e traz aqui para a gente. E eu vou começar aqui com essa questão aqui, que é o seguinte: qual a diferença entre prova e expiação? Me parece que a pergunta foi feita por alguém que já conhece um pouco da doutrina dos espíritos, porque eles se referem muito a provas e expiações. Falam, inclusive, que o estágio evolutivo do nosso planeta é um estágio de provas e expiações, que não é um estágio muito bom não, sabe? Antes desse estágio é o mundo primitivo. E os estágios bons começam daqui para frente, né? Que é o mundo de regeneração, depois o mundo feliz. Então, o mundo de prova e expiação ainda é um mundo não tão bom assim, digamos. Mas o que vem a ser a prova e expiação? Prova é mais simples de entender. Quando a gente está na escola, a gente faz uma prova para passar de ano. A prova, ela testa os seus conhecimentos. Já a prova aqui da vida, na vida material, nós testamos a nós mesmos. Nós verificamos se nós conseguimos adquirir um patrimônio espiritual, adquirir uma virtude, evoluir um degrau na infinita escada de evolução espiritual. Vamos dizer que lá no mundo espiritual a gente frequentou escolas e aprendeu que a humildade é melhor do que a soberba, do que a vaidade. E a gente reencarna com uma missão ou com uma provação de ser testado na nossa humildade. Então lá a gente aprendeu, aqui a gente é testado, passa por uma prova de humildade. E o que seria uma prova de ser humilde? Ser tentado por várias situações que vão incentivar a sua vaidade, o seu orgulho, e você não vai se envaidecer, você vai continuar humilde. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma vida de muita beleza material, ou uma vida que você vai ter fama e as pessoas vão te bajular. E você, quando tem essa prova, você tem que se manter naquilo que você planejou. Eu estou dando um exemplo assim bem modesto, bem simples, mas para vocês entenderem a ideia. Então a gente não é provado aqui em termos de conhecimento, não é esse o objetivo, mas é em termos de virtude espiritual, de patrimônio espiritual. Muitas vezes, aquilo que a gente acha que é um sucesso, que a gente teve aqui no mundo um grande sucesso, a gente não obteve esse sucesso nessa visão, nessa perspectiva espiritual, porque a gente reencarna para o desenvolvimento espiritual e não para o desenvolvimento material, não para acumular riqueza, nem beleza, nem poder, nem para ter prazer. Então, não que nada disso seja errado ou pecado, nada disso, mas o objetivo da reencarnação é exatamente a evolução espiritual.
Então, isso é uma prova. E as provas são infinitas. Cada pessoa vai passar por aquilo que ela precisa aprender, né? Aquilo que é muito difícil para ela. Então, cada pessoa vai ser provada de uma forma diferente. A gente falou da humildade aqui, mas existem infinitas provas, né, que a gente tem que aprender. Já a expiação é mais complexo. Muita gente que não entende direito a expiação, entende a expiação como castigo, porque parece um castigo mesmo. Mas castigo é uma coisa muito humana, não é de Deus e nem é das leis divinas. As leis divinas são muito mais inteligentes. Se nós, seres humanos, já estamos pensando em formas mais educativas, tipo assim, quando a gente vai educar uma criança, tudo bem, você pode até dar alguns castigos, mas você sempre procura fazer castigos de forma educativas, né? Então Deus é assim, a expiação ela é sempre educativa para nós. A expiação ela é mais complexa, que é tipo assim, alguém teve uma prova no passado e falhou. E nessa falha de uma prova, ela prejudicou os outros e prejudicou a si mesmo. Aí ela já nasce com algum problema ou com uma expiação que ela não sabe a origem, caso a origem esteja em outras vidas. Por exemplo, vamos dizer que uma doença de nascença ou uma deformidade de nascença. É claro que a causa disso não está nessa vida, está em outras vidas. Não estou falando que toda doença ou toda deformação ou qualquer problema congênito de nascimento seja expiação, não. Pode ser uma prova que aquele espírito tem que passar ou pediu para passar. Mas geralmente aquela situação muito difícil, que a pessoa até pensa que está sendo castigada, pode ser uma expiação. Agora, Jomar, por que se expiação é tão parecido com castigo, por que não é um castigo? É por causa da finalidade educativa. Inclusive, a palavra escolhida, expiação, é muito significativa. Ela vem do latim. Expiação. Pie, do latim, é uma pessoa boa, é a bondade. Por exemplo, o que é uma pessoa piedosa? Né? Então, pie tem esse sentido. Ex, do latim, é sempre para fora, né? Sair para fora. Inclusive do inglês, exit, né? Sair. Ex, do latim, é para fora. In é para dentro. Então, expiação seria a ação de tirar o que você tem de bom para fora. Então, na verdade, a expiação, etimologicamente, ela vem de uma palavra que é o seguinte: você sofre, mas aquele sofrimento é para que você consiga tirar o melhor de você para fora, tá? Então, toda expiação, ela não é um simples castigo. Ela é uma consequência natural de quando a gente fere uma lei divina. Então tem essa consequência natural, mas esse sofrimento vai nos ensinar. Ele tem como um objetivo a educação espiritual. E, geralmente, nas nossas reencarnações, nesse planeta de provas e expiações, a nossa vida é cheia de provas e de alguns de expiações, que está realmente colhendo as consequências ruins de atos passados que infringiram leis divinas. Quer complementar, Shirley? Não, acho que ficou, né, bem claro. Boa noite a todos. É uma alegria, né, estar com vocês na noite de hoje. Eu aqui colaborando para o Richardson. Parece que a espiritualidade trabalha, né? Por caminhos. Eu errei o meu dia hoje, imagina.
Então parece que foi um erro proposital, né? E é uma alegria estar aqui servindo, né, a causa do bem e estar podendo ajudar. E aprendendo com vocês. É interessante que, em conjunto a essa pergunta que foi trazida aqui para o Jomar, tem uma outra que eu acho que está muito relacionada e eu gostaria de trazer. O que quer dizer a felicidade não é deste mundo? Né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com essa resposta, né, que o Jomar já trouxe para nós e a gente vai complementar. Então, na verdade, a felicidade não é deste mundo. Tem dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido material, que o nosso mundo, dentro da categoria dos mundos, não é um mundo feliz, como bem disse o nosso amigo Jomar, né? Nós estamos classificados no mundo de provas e expiações. Aí tem o mundo de regeneração, para depois chegar, então, o mundo feliz. E aí, então, o mundo perfeito, digamos assim, né? Então, do ponto de vista material, da evolução dos mundos, das sociedades que se congregam naquele mundo, o nosso planeta está na categoria de prova e expiação. Ainda não é um mundo feliz. Do ponto de vista espiritual, o conceito de felicidade, né? O que acontece? Nós somos ainda um grupo de espíritos, em sua maioria, que ainda coloca a sua felicidade nos prazeres que a matéria nos oferece. Nós, enquanto espíritos em evolução, na condição que nós estamos, nós ainda entendemos felicidade, a ausência de sofrimento, né? Vamos dizer assim, uma vida sem problemas, o comodismo, né? A falta de compromisso. Então, a gente às vezes relaciona felicidade com conceitos de espíritos atrasados, como nós mesmos, né? Então, o conceito de felicidade precisa ir mudando à medida que a gente evolui, porque os nossos valores vão ficando mais consistentes nos valores da alma e não nos valores da matéria. À medida que nós sentirmos dentro de nós o prazer de servir e de ser útil, nós vamos colocando a nossa felicidade acima das condições materiais que nós vivenciamos na vida material, né? Então, às vezes, a gente olha algumas criaturas na Terra que vivenciam dramas profundos, sofrimentos intensos, muito mais intensos que os nossos, e conseguem oferecer para nós que estamos ali por perto o sorriso, né? A energia boa, a presença suave, e a gente se pergunta assim: como que a pessoa dá conta de ser assim, de ser feliz com tanto problema, não é? Com tanto problema. É exatamente essa conquista desses valores, onde nós colocamos a nossa alegria, aonde nós colocamos a nossa sensação de prazer, de satisfação. Na medida que nós mudamos esse conceito, os sofrimentos, os desafios da matéria ficam em segundo plano. Não vão nos tirar a alegria, não vão nos tirar a paz, não vão nos tirar o conforto com Deus, né? E é uma questão de progresso. Isso, paulatinamente, a gente vai progredindo. Então, a felicidade, na verdade,
ela está dentro de nós, nas conquistas que fazemos e na libertação que produzimos acerca da matéria. Quanto mais nós dominamos a matéria e não nos subjugarmos às necessidades dela, quanto mais nós superamos essas necessidades, mais felicidade vamos encontrando nas coisas simples da vida, né? E muitas vezes apenas nos aspectos da relação humana, da expressão do amor, do companheirismo, da solidariedade, da coragem. Vamos valorizando outras coisas que não são materiais, como dinheiro, casa, carro, status, posição social, né? Profissão de renome, etc. Títulos, né? Então, a nossa felicidade ela fica num patamar diferente daquilo que é o prazer material. O que você acha, Jomar? É isso mesmo. Essa frase, né, que ela é muito dita, a felicidade não é deste mundo, a origem dela é um livro bíblico chamado Eclesiastes, que é o último livro atribuído a Salomão. Salomão, já no final da vida dele, escreve esse livro. E ele fala, já no final, Salomão era considerado um homem muito sábio, das ilusões, que tudo nesse mundo material é ilusão. E quando você se apega a uma coisa, você acaba gerando muito sofrimento, porque, como ela disse, tudo do mundo material é uma ilusão passageira. Então ele fala isso aí. E depois no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem uma mensagem de um cônego, um padre, falando e comentando isso, que a felicidade não é deste mundo, exatamente por causa da condição desse mundo, como a Shirley falou. Então, gente, esse capítulo é um capítulo para quem quer entender a expiação que eu falei, para quem quer entender as causas do sofrimento, não pode deixar de ler esse capítulo. É o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados aflitos. Que Kardec e os espíritos, né, tem Kardec explicando essa passagem, e depois os espíritos com algumas mensagens, inclusive estas, a felicidade não é deste mundo, mas é Kardec explicando algumas palavras de Jesus que sem os espíritos nos auxiliarem fica muito difícil entender. Por que Jesus fala bem-aventurados aflitos? Que ao meu ver é até uma contradição, porque bem-aventurado é feliz, né? Então feliz quem sofre? Feliz o aflito? É muito estranho isso. Mas é exatamente a ideia de expiação que eu falei para vocês. Porque felizes são aqueles que sofrem e com o sofrimento evoluem, porque a felicidade está na evolução. Então, o que Jesus quis mostrar nesse momento é que o sofrimento também é um meio de evolução. Agora, a gente pode procurar outros meios melhores do que o sofrimento, né? Eu sempre brinco porque eles falam assim, ou é pela dor ou é pelo amor. E o amor é muito difícil para a gente ainda, né? Quando a gente pensa no amor de Cristo, no amor daqueles que são verdadeiros cristãos, a gente fala assim, ai, não dou conta disso não. Mas não se preocupe não, tem um caminho do meio aí, que é o caminho do trabalho, que é o caminho do esforço pessoal em evoluir. Então, por exemplo, eu e a Shirley aqui, que estamos voluntariamente, quem estuda para fazer uma palestra é quem mais aprende. Quem estuda para conversar, para debater, quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, é o que mais aprende e mais é beneficiado. E não foi nem pela dor
e nem pelo amor, foi pelo estudo e por tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa, né? Então existe esse caminho do meio, que é o caminho do trabalho, né? No Livro dos Espíritos, o trabalho é toda ocupação útil, não é só o trabalho de ganhar dinheiro, não. Então esse trabalho voluntário, aqui na assistência social, o trabalho que vocês fazem aí, também é um caminho para a gente evoluir, né? Então esse é um caminho também interessante. Bom, vamos para mais uma questão. Vocês não querem perguntar nada? Não chegou nenhuma pergunta de hoje? Vamos perguntar aí, aproveitar a oportunidade. Quando morremos, vamos para algum lugar no céu ou ficamos vagando aqui na terra em algum lugar? Pergunta interessante, né? Porque eu também tinha dúvida, né? Aonde que a gente vai? No catolicismo a gente aprende que tem o céu e o inferno e depois criaram o purgatório, né? Que era para aqueles que não iam nem para o céu nem para o inferno. Então o que a doutrina espírita fala a respeito disso? E aí tem um livro muito interessante, ele é pouco lido, acho que das obras de Kardec deve ser um dos menos lidos. Chama O Céu e o Inferno. É uma obra que o Kardec pergunta a vários tipos de espíritos como é que eles estão, como é que é a situação deles. Ele pergunta a espírito recém-desencarnado, ele pergunta a espírito que já morreu há 2 séculos, né, há 2 séculos passados. Ele pergunta a gente, ele pergunta a rainha como é que ela está, ele pergunta a um pobre varredor de rua, e ele faz uma série de questionamentos. E ele percebe o quê nesses estudos dele? Ele percebe que não importa a classe social, importa muito pouco quando a pessoa desencarnou, mas importa exatamente como ela viveu, que virtudes ela tinha em vida. Ele percebe que a vida no mundo espiritual, ou a vida após o desencarne, é uma continuidade da vida aqui. Que aqueles valores que a Shirley falou que a pessoa conseguiu conquistar aqui durante a vida, continua no mundo espiritual. Então ele percebe que a vida lá é uma consequência da vida aqui. Daí a importância da gente saber viver bem aqui. E posteriormente, a gente tem aqui numa literatura subsidiária as obras que ficou conhecida como a coleção André Luiz, psicografada pelo médium Chico Xavier. Essa coleção, que começa com Nosso Lar e tem uma série de livros, que inclusive o primeiro e o segundo já foi para o cinema. Quem viu? Ninguém viu Nosso Lar? Nosso Lar 2? Então, mostra um pouco como é que é a vida do mundo espiritual na perspectiva deste espírito. Não é que assim, só existe aquilo, não. Existem várias e várias cidades, ambientes muito mais evoluídos do que o nosso lar. Nosso lar é transitório e existem mundos muito menos evoluídos, mundos espirituais ou cidades espirituais, do que o nosso lar. E vai depender exatamente da sintonia, da nossa sintonia. Geralmente voltamos da onde viemos, voltamos da cidade espiritual, da onde a gente veio. E tem um livro nosso, da nossa editora, a Ethos Editora, que chama exatamente Colônias Espirituais, onde o autor, Paulo Sobrinho Neto, Paulo Neto, ele faz uma história de tudo que fala de mundos espirituais. Por quê? Eles ficam afirmando que é só André Luiz que fala de mundos espirituais. Não é verdade. Desde a época da codificação, em vários países, por vários médiuns, se fala
dessas cidades espirituais. Então, o livro de Paulo Neto ele faz uma pesquisa mostrando que isso não é só de André Luiz, mas de vários médiuns, de vários espíritos, fazendo aquilo que Kardec falava, que a gente não pode ouvir um só médium, um só espírito, mas tem que ouvir vários para a gente ver se aquilo é verdade realmente. Vamos aproveitar aqui que chegou uma pergunta, lembrando a vocês que as perguntas, gente, quem quiser, levanta o dedinho, que aí o colega com papel, colaborador com papel e caneta, está nas laterais esperando, viu? Para vocês escreverem a pergunta e trazer aqui. Qual a visão do Espiritismo quanto ao destino e alma gêmea? Já estamos predestinados a algo? Encontraremos nossa alma gêmea? Bom, o que acontece, o que ocorre é o seguinte: o que nos informam a espiritualidade é que as reencarnações, em sua maioria, elas são devidamente programadas. São programadas como? A família que vai te receber, né? Geralmente, o meio social que você vai ter acesso, que você vai conviver, que vai depender do seu local de nascimento, né? A profissão, de acordo com aquilo que você tem, né, em mente, no coração, as suas afinidades, porque em linhas gerais, né, você traça um programa, né, mas esse programa não necessariamente ocorre exatamente dentro daquilo que foi programado, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né, e muitas vezes o nosso livre-arbítrio faz com que nós tenhamos que abraçar consequências de nossas escolhas, né? Ah, mas isso não estava programado. Por exemplo, alguém está programado para ter um câncer de pulmão? Pode ser que não. Mas se na vida ele optou por ser um tabagista muito intenso, fez muitas extravagâncias, abusou um pouco, né, do seu corpo físico, o próprio corpo físico vai responder, né, com as consequências do comportamento e das escolhas. E muitas vezes aquilo ali não estava programado para ocorrer, mas as escolhas determinaram aquilo, né? Então, o destino é relativo, tá? Existe uma linha traçada para você, do local que você nasce, da família que você convive, da pessoa que você vai constituir um novo núcleo familiar, que aí já entra na alma gêmea, né? Existe alguma determinação em relação à pessoa com quem eu vou abrir um novo núcleo familiar e receber espíritos para educar e fazê-los evoluir? Dar prosseguimento, né? Sim, existe. Mas muita coisa pode acontecer. E você tem o livre-arbítrio de não atender aquilo que foi programado e criar novos vínculos. E você será responsável por isso, né? É como se você buscasse um atalho num caminho desconhecido e que o que vai acontecer ali é de inteira responsabilidade sua, né? Então, não necessariamente a pessoa que hoje compartilha comigo a caminhada é exatamente aquela que foi programada. Tudo ocorre em nosso meio para que o programa se cumpra, tá? As coincidências que a gente fala, não é possível, né? Eu sempre achei que eu fosse encontrar fulano e fosse viver com fulano. Passei não sei quantos anos longe e olha que eu
eu não consegui constituir laços com outra pessoa e acabei voltando, reencontrando e constituindo aquele laço, né? Então, as coincidências, na verdade, é que a providência divina, ela age no sentido de que a programação seja cumprida, né? Mas nós podemos fugir dessa programação. E a alma gêmea, ela é uma, eu diria assim, é uma entidade meio romântica, né? E, na verdade, não existe uma metade de nós. Nós somos um espírito inteiro, né? Não existe a outra metade. Existe aquele espírito com quem nós temos grandes afinidades, né? E essa afinidade gera muito trabalho na forma de amor, porque quando você tem uma união feliz, né? Independente de onde você esteja e o outro espírito esteja, né? Vocês são capazes de produzir uma energia boa para o universo, né? Mas não existe metade. A minha metade está andando por aí, eu gostaria de encontrar a minha metade. Isso é romantizar, né? A relação de amor, né? A relação de amor, ela é, à medida que a gente vai evoluindo, o nosso amor, ele deixa de ser centrado numa única pessoa. Ele vai se ampliando, né? E nós vamos criando uma relação de amor com várias criaturas. Não esse amor paixão terrena que está ligado ao exercício da sexualidade. A sexualidade, ela é importante para o planeta Terra, mas não é ela que define o grau de amor que eu tenho, né? Ou não deveria definir, né? Não deveria, né? O sentimento de amor, ele tem que estar acima disso. Mas é claro que isso também faz parte de viver na Terra, né? Isso faz parte de viver na Terra. O exercício da sexualidade faz parte da nossa condição, ainda, da nossa condição humana. Entretanto, aqui a gente fala de um amor que está acima disso. Esse amor existe? Existe. Existe uma afinidade muito grande por um espírito específico? Existe. Com certeza que existe. Um laço muito forte. Mas a tendência desse laço é ele se distribuir. À medida que o espírito evolui, os laços vão se fortalecendo com várias criaturas e não numa única criatura. E foi para isso que nós fomos criados, né? Para amarmos uns aos outros, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, sendo ele ou não a chamada alma gêmea, né? Você quer acrescentar alguma coisa, Jomar? Essa história de alma gêmea é interessante, né? Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se existem almas gêmeas. E os espíritos falam que não, né? Não existe duas metades. E perguntam para Emmanuel, no livro O Consolador, se existe alma gêmea. E ele responde que sim. E aí, depois que eles veem essas contradições, eles perguntam ao Emmanuel, mas e aí? Kardec fala que não existe. Aí Emmanuel esclarece, isso está lá no final do livro do Consolador, como uma nota da editora. Ele fala, olha, quando eu falei que existe alma gêmea, não quer dizer que exista metades eternas, não é isso que eu quis dizer. O que existe são espíritos afins. Nas palavras de Emmanuel, espíritos que se buscam na multidão. Então isso é o sentido de alma gêmea. E assim, quando falo em alma gêmea, eu não posso deixar de pensar em dois livros, dois romances, que para mim são extraordinários, que descreve o verdadeiro amor de almas gêmeas, que foram escritos por Emmanuel
com psicografia de Chico Xavier. Anotem aí, ó, para vocês saírem daqui, pegar na biblioteca para ler e prepara um lenço. Aliás, prepara um lenço não, prepara uma toalha para chorar. O primeiro livro chama Há 2000 anos, que narra exatamente o encontro de Emmanuel com Jesus. É um romance. E lá vocês vão conhecer a Lívia, que era a esposa do senador Públio Lentulus. E o segundo livro chama Renúncia. E aí vocês vão conhecer Alcione. E aí vocês se preparam para chorar mesmo. Emmanuel, nessa época, é um padre, e a Lívia já tinha ido para outro planeta superior, tinha evoluído. E ela volta para tentar recuperar o seu amor. Eu não sei se são as mesmas reencarnações, são os mesmos espíritos, mas os dois tratam desse tema de que uma pessoa, né, que é alma gêmea, ou que tem ali um sentimento muito grande de amor, faz para recuperar alguém que não conseguiu evoluir. Daí o nome do livro, Renúncia. Né? Ela renunciou a um mundo de felicidade e voltou aqui ao mundo de provas e expiações para tentar ajudar esse espírito afim, né, esse amor que aqui ficou. 2 livros extraordinários para ler. Essa pergunta aqui, que tem todo um prefácio, né, e que eu achei extraordinário. Agradeço porque me motivou. Cada dia que passa, estou me sentindo mais forte para suportar, vencer todas as provas e expiações da vida. Vejo que o amor é capaz de superar todos os nossos problemas. Gosto de ajudar, me policio nos meus erros, puxo minha orelha quase sempre, afinal somos humanos, porém, a cada dia estou melhor. E tudo à minha volta está melhor. Trabalho, amor, saúde, família. Às vezes as pessoas pensam que nem problema tem. Ufa, agora sim a pergunta. Isso é normal? Achar que você é capaz de ajudar e você é tão positivo que consegue? Bom, eu não sei falar se isso é normal, acredito até que seja, mas comum não é. A maioria das pessoas são mais pessimistas do que otimistas, pelo menos as que eu convivo, né? Por isso que eu fico tão feliz de ver, e a pergunta de hoje, de alguém assim que está com tanta energia, com tanta positividade, achar que é capaz de vencer todos os problemas, e eu acredito nisso. Né? Nós somos capazes, sim. Aquela velha frase, né? Deus não coloca um peso maior do que a gente não consegue suportar. Apesar que eu não tenho pedido mais, né? É o que eu mereço, eu peço o que eu aguento, porque muitas vezes a gente merece coisas que a gente não suportaria, então a gente pede aquilo que a gente aguenta. Mas eu fico muito feliz, sabe? Eu acho que o espírito deveria ser esse, o nosso espírito, a nossa espiritualidade, né? Os nossos sentimentos, deveria ser essa positividade. É isso que Jesus fala, é isso que Francisco de Assis, que vem à minha mente agora, pregava, né? Do Evangelho com aquela alegria, e também o Espiritismo. Só que, infelizmente, a gente é tanto bombardeado por notícias ruins, por exemplos ruins e desânimo a todo momento, assim, que a gente de vez em quando perde isso. E eu acho que é isso aqui que Jesus veio falar, sabe? Ele veio dar essa... Vocês sabem o que significa a palavra evangelho? Evangelho do grego
eu é boa, né? Eu daimonia, quer dizer, o demônio bom, evangelho seria a boa notícia. Jesus é o evangelho, Jesus é a boa notícia. Que boa notícia é essa? A boa notícia é que, a partir dele, começa uma transição planetária, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nós não conseguimos ainda fazer essa regeneração planetária, mas 2000 anos são 2 dias planetários, né? A gente está ainda aprendendo a vivenciar o amor. E quando a gente realmente praticar isso que você está falando e praticar o amor, a gente consegue transformar o planeta, sabe? Esse é o nosso objetivo. Então, cada um se esforçar dentro do que ele consegue fazer de praticar o amor na vida dele. E essa transformação, se feita por todos, transforma o planeta. Nós temos só 5 minutos, já foi avisado aqui, se conseguir responder mais uma. Tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante. Gostaria de obter uma orientação sobre evangelização infantil. É mesmo eficaz para a criança? É fundamental, né, Gilmar? Porque, na verdade, gente, o que acontece? Nós somos espíritos que reencarnamos inúmeras vezes para aprender. E nós ficamos achando que basta que a criança seja educada no conhecimento da matéria em relação à ciência, tecnologia, sociedade, cultura, costumes, que é o suficiente. E não é. Para a nossa evolução, é muito importante a educação moral e espiritual da criança. E é durante a infância que a criança ela apresenta-se, né, como um quadro ou uma folha em branco que você começa a escrever uma história. Você, na fase infantil, traz para aquele espírito que é milenar conceitos novos a respeito da vida, né? Então, a evangelização infantil é de uma responsabilidade muito grande de todos os pais procurar trazer os seus filhos para a evangelização. Porque é ali que você está plantando uma sementinha que, quando esta criança se tornar adulto e for capaz de fazer suas escolhas, em que todo o seu passado começa a vir à tona, as suas manias construídas em vidas passadas, né? Você semeou aquela plantinha que vai fazer a mudança de ótica e de comportamento daquele espírito a partir da sua semeadura. Então, a evangelização infantil é a educação da alma. E ai de nós, se nós formos negligentes com esta educação, né? Porque lá no futuro, nós vamos colher com os nossos filhos aquelas almas milenares que trouxeram com eles toda a tendência, muitas vezes desvirtuada, de comportamento, de sentimentos, e que dificilmente nós vamos conseguir moldar novamente. É durante a infância que nós fazemos o molde, né? Então, a gente convida a todos os pais a abraçar essa responsabilidade, se interessar pela criança e trazê-la para a evangelização, porque é a humanidade do futuro que nós estamos cuidando hoje, né? Eu agradeço a participação de todos. Eu encerro aqui a minha participação, desejando uma noite de muita alegria e de bem-estar a todos. Obrigada. Boa noite a todos, uma alegria. Infelizmente ficou uma pergunta aqui, mas semana que vem ela vai ser respondida, né? E o desejo para todos é que possam realmente estudar e
e também desenvolver espiritualmente ao máximo, né? Que Jesus nos abençoe a todos.